Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 19. João capítulo 19. Enquanto você procura, eu quero ser grato ao Senhor por estar aqui essa noite. E ao mesmo quero tributar honra, glória e louvor. Agradecer ao presbítero Anders Johnson pelo convite. Oxalá, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui essa noite. João capítulo 19, versículo de número 16. Quem achou diz amém. Versículo 16. Então, entregou-lo para que fosse crucificado, e eles tomaram a Jesus e o levaram. E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título, e pondo-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Então dizia os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Então Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Aleluia. O texto que acabamos de ler está falando acerca da crucificação. Existem pelo menos 4 relatos acerca da crucificação: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando observamos João falando acerca da crucificação, João vai dizer que Jesus foi condenado às 6 horas da manhã. Quando observamos agora o relato de Marcos, Marcos vai dizer que Jesus foi crucificado às 3 horas da manhã. Vou repetir. João 19:14 vai dizer que Jesus foi condenado às 6 horas da manhã. Marcos 25:15 vai dizer que Jesus foi crucificado às 3 horas da manhã. Parece que houve uma aparente contradição, porque o relógio não anda para trás. Como pode alguém ser condenado às 6 e crucificado às 3? O fato é que quando João está falando acerca da crucificação, ele está usando a contagem romana, que conta o horário a partir da meia-noite, que conta o horário a partir das 0 horas. Então, quando João diz que Jesus foi condenado à hora sexta, deve ser entendido como 6 horas da manhã. Agora Marcos, ele está usando a contagem judaica, que conta o horário a partir das 6 da manhã. Então, quando Marcos diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, deve ser entendido como 9 da manhã, porque hora terceira em judaico é 9 horas da manhã. Então, Jesus foi condenado às 6 da manhã e foi crucificado às 9 da manhã. Daí você descobre que Jesus durou 3 horas para percorrer o caminho da cruz. Só que o interessante é que o caminho percorrido por Jesus, uma estrada pavimentada, chamada Estrada da Tristeza ou Via Dolorosa, é de apenas 3 quilômetros, que deveria ser percorrido no máximo em 15 minutos. Mas Jesus, por causa das contusões, das dores, do peso da cruz, demorou 3 horas para percorrer esse caminho. E essas 3 horas, elas são profetizadas por Davi no Salmo Messiânico de número 22. No versículo 12 ele vai dizer: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me envolveram ao redor. Eram os soldados romanos ao redor de Jesus.
ele vai dizer, versículo 13: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Porque enquanto Jesus carregava a cruz, ele era blasfemado. Enquanto Jesus carregava a cruz, ele era criticado. Enquanto Jesus carregava a cruz, ele era ofendido. Agora ele vai dizer, versículo 14: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca, assim me deito no pó da morte. Foi a maneira poética de Davi dizer: Jesus caiu. Porque chegou um certo momento da caminhada de Jesus que os seus ossos se desconjuntaram. Jesus perdeu completamente a sua força e ele cai. Agora, um Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz. E agora, depois de muito sofrimento, o caminho foi percorrido. E agora, Jesus vai ser colocado no Calvário. Não era um lugar nas montanhas. O texto vai dizer que era um local perto da cidade. Possivelmente uma praça perto da cidade. Porque os romanos tinham costume de condenar em locais públicos. E o texto vai dizer que junto com Jesus, outros 2 homens vão ser colocados na cruz. Jesus agora é despido. Ele é apregado na cruz. Ele é levantado agora. Era Páscoa em Jerusalém. O povo estava se preparando para entrar. Todos que entrassem agora veriam o pecado, a vergonha e a nudez de Jesus. Agora, os homens cobriam os rostos dos seus filhos. As mulheres cobriam o rosto das suas filhas. As mães cobriam seus rostos para não verem a nudez e a vergonha de Jesus. O texto diz que 2 homens são colocados junto com Jesus, um de cada lado. À direita, com uma placa pendurada no seu pescoço, estava escrito: esse é Dimas, ladrão e salteador. Do lado esquerdo também tinha um, com uma placa pendurada ao seu pescoço que dizia: esse é Gestas, ladrão e salteador. O soldado romano agora foi até Pilatos e disse: Pilatos, qual é o pecado do homem do meio, para que eu possa escrever na cruz? Só que Pilatos já tinha dito 3 vezes que Jesus era inocente e que ele não tinha cometido pecado algum, e que falta alguma poderia ser-lhe atribuída, mas tinha que ser escrito algo dentro da placa. Pilatos olha para o soldado e diz: escreve aí, em hebraico, língua local, em grego, língua usual, e em latim, língua oficial, esse é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O soldado disse: não, Pilatos, eu quero saber qual é o crime dele. Escreve aí que ele é o rei dos judeus. Agora, vai completar-se 12 horas. As pessoas estavam entrando em Jerusalém. E as pessoas que entravam começavam a atribuir palavras a Jesus. Este é um pecador. Mas na cruz dizia: ele é o rei dos judeus. Alguém dizia: ele é um glutão. Mas na cruz estava escrito: ele é o rei dos judeus. Alguém dizia: ele é um criminoso. Mas na cruz estava escrito: ele é o rei dos judeus. Alguém dizia: ele é um ladrão. Mas na cruz estava escrito: ele é o rei dos judeus. Sabe por quê? Porque não importa o que falem de você, o que importa é o que está escrito na cruz em seu favor. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que o inimigo diz que você é. Você é aquilo que está escrito na cruz. Os judeus ficaram furiosos, porque as palavras passavam, mas o que estava na cruz continuava.
este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Eles foram agora até Pilatos e disseram: Pilatos, por que você escreveu que ele é o rei dos judeus? Escreve que ele se diz ser o rei dos judeus. Só que o interessante é que nenhuma vez Jesus disse que era rei dos judeus. Pelo contrário, Pilatos disse: tu é rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Porque quem é, não precisa dizer que é. E quem tem, não precisa dizer que tem. Onde ele chega, ele é reconhecido. Jovem, você não precisa dizer para ninguém que é, e não precisa dizer para ninguém que tem. Mulheres, vocês não precisam dizer para ninguém que é, e não precisa dizer para ninguém que tem. Obreiros, vocês não precisam dizer para ninguém que é, e não precisa dizer para ninguém que tem. Porque aonde você chegar, tem uma placa escrita na sua cabeça: este é homem de Deus, esta é mulher de Deus, este é jovem de Deus. Pilatos olhou para eles e disse: o que escrevi, escrevi. Em outras palavras, Pilatos estava dizendo: ninguém muda o que está escrito na cruz. Todos os dias, o inimigo se apresenta perante Deus, para que Deus mude o que está escrito na cruz em meu e ao seu favor. Todos os dias, o inimigo vai até Deus e pede que Deus mude o que está escrito na cruz em meu ao seu favor. Aí Deus se levanta do trono e diz: o que escrevi, escrevi, e ninguém muda o que está escrito na cruz. Quando o inimigo, que é o acusador, quiser te entristecer te acusando, dizendo: é um ex-criminoso, é um ex-adúltero, é um ex-pecador, mostre para ele o que está escrito na cruz. Quando o inimigo quiser mostrar para você os seus pecados do passado, mostre para ele o que está escrito na cruz. Quando o inimigo quiser te entristecer, mostrando os teus erros e as tuas falhas do passado, mostre para ele o que está escrito na cruz em meu e ao seu favor. E o que é que está escrito na cruz em meu e ao seu favor? Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, é que Deus pegou a cédula de dívida que era impagável, ele cravou na cruz e ele decretou tetelestai, que traduzido é: a dívida está paga. Você não deve mais nada, sua dívida está paga. E o interessante é que todo mundo aqui devia. Um desvia menos e outros deviam mais. Mas o interessante é: quem devia menos, adora menos. Quem devia mais, adora mais. Só quem devia, levante a sua mão e engrandeça o Senhor. Deus disse: eu não vou mudar o que está escrito na cruz. Eu não vou mudar o que está escrito na cruz. Todos os dias o inimigo quer, mas saia daqui com a mente limpa, leve, que você não deve mais nada, e que o inimigo não mudará o que está escrito na cruz. Porque o que foi escrito na cruz não foi escrito com lápis, não foi escrito com caneta, não foi escrito com tinta, mas o que foi escrito na cruz foi escrito com o sangue de Jesus de Nazaré. Olhe para alguém e diga: ninguém muda o que está escrito na cruz. Jesus agora vai entregar o seu Espírito. E segundo a lei de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 22, 23 e 24. O corpo deveria ser tirado do meio
Aí vem Nicodemos, José de Arimateia, pedem o corpo e colocam no túmulo. E agora, posição. A morte estava esperando de 6 a 12 horas para que o corpo de Jesus começasse a feder, a se decompor. Mas só há decomposição aonde tem pecado. E a Bíblia diz que Jesus já entrou no túmulo santo, porque os nossos pecados ficaram no madeiro. Só que a morte vai esperar haver a decomposição. Passa 6 horas e a decomposição não veio. Passa 12 horas e a decomposição não veio. Passa 12 horas e o corpo não fede. 24 horas, a decomposição não veio. E a putrefação também não veio. O corpo não começou a feder. Terceiro dia agora, a morte chama a putrefação e o pecado e diz: o que é que está acontecendo? A putrefação disse: eu não posso entrar aí, porque nele não há pecado. A morte disse: o que é que está acontecendo? O pecado. Hebreus capítulo 8, versículo